Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Focosi Mazei. Eu e Tânia, que estudamos aprendizagem, nós preparamos um material falando sobre fatores que possam influenciar a aprendizagem, beneficiando esse processo de aprendizagem ou dificultando. É importante ressaltar que esses fatores podem melhorar ou dificultar o processo de aprendizagem, nunca bloquear. Dentre os fatores que influenciam a aprendizagem, nós podemos ressaltar a genética e outros que nós vamos destacar nessa apresentação, como a alimentação e a estimulação ambiental. Nós vamos mostrar a importância desses dois fatores, uma boa alimentação e uma estimulação ambiental para a boa e efetiva aprendizagem, tanto de animais como ratos, tanto de humanos. Vale destacar que estudantes com fome têm uma dificuldade de aprendizagem e várias escolas acabam oferecendo uma alimentação como um café da manhã a esses estudantes e verificaram um êxito na aprendizagem e na atenção desses estudantes, melhorando a aprendizagem dos discentes. Quando a falta de alimentos ocorre por um período maior e repetidamente, acaba caracterizando a desnutrição. A desnutrição, ela tem um impacto negativo sobre o aprendizado dos alunos e vale destacar que ela é mais prejudicial ainda nos primeiros anos de vida desses alunos, até mais caracteristicamente na fase de lactação e na fase de gestação da criança, do feto, prejudicando o desenvolvimento do sistema nervoso central, onde ocorre até uma diminuição do cérebro e uma diminuição da quantidade de neurônios e das ramificações desses neurônios. Essas ramificações possibilitam a conexão dos neurônios entre si. E quando um neurônio tem menos ramificações, o impulso nervoso que passa pelos neurônios acontece de uma maneira menos intensa. Vale destacar que o indivíduo desnutrido, ele é capaz de aprender, embora possa ocorrer esse aprendizado de uma forma mais lenta. O indivíduo desnutrido tem algumas características. Além da alimentação insuficiente, ele normalmente está num ambiente desfavorável, ou seja, com baixa estimulação ambiental, e também com um saneamento básico deficiente. Eu vou dar alguns exemplos de experimentos. Por exemplo, pesquisadores norte-americanos destacaram a hipótese do isolamento funcional. Eles estudaram ratos desnutridos e observaram que esses animais eles se isolavam do ambiente. Os experimentadores desnutriram as mães e os filhotes no início da vida e verificaram que os filhotes permaneciam mais tempo no ninho com as mães. E isso impedia que os animais aproveitassem as interações fora do ninho, as interações com o ambiente, e essas interações, elas são necessárias para melhorar a qualidade do aprendizado desses animais. Então, os animais, concluindo, eles retiravam pouco do que o ambiente poderia proporcionar em termos de aprendizagem. Outro estudo
de pesquisadores mexicanos analisaram uma tribo indígena onde acontecia bastante desnutrição. Eles encontraram muitas crianças desnutridas. E eles trabalharam com um grupo de crianças desnutridas em comparação com a outro grupo de crianças dessa mesma tribo, que essas crianças do segundo grupo tiveram uma recuperação nutricional. Então, eles fizeram uma intervenção proporcionando uma alimentação saudável e equilibrada para esse segundo grupo. Vale destacar que essa tribo indígena era isolada do contato com a cidade, com outras tribos e com a população da rede urbana. O que eles verificaram era um efeito semelhante ao isolamento funcional. Ou seja, as crianças desnutridas, elas ficavam mais perto dos pais, no colo dos pais, e interagiam menos com o ambiente. Em contrapartida, as crianças que tiveram essa recuperação nutricional tinham uma interação maior com o ambiente. Os pais mostravam ela para as outras pessoas e essas crianças, elas conseguiam retirar um maior proveito da interação que o ambiente poderia proporcionar em termos de aprendizagem. Teve um outro estudo com animais, que os animais eles foram divididos tanto no aspecto nutricional, em que havia animais bem nutridos e animais desnutridos, ou seja, com uma carência nutricional, e fatores que influenciavam os animais de um ponto de vista ambiental, ou seja, havia 3 tipos de fatores que influenciavam os animais. O primeiro fator era um fator dito normal ou controle de laboratório, em que os animais eles tinham um tratamento padronizado, em que o experimentador ele oferecia água e alimento para o animal, e os animais tinham uma interação com outros animais também. Havia um outro grupo de animais isolados, que eles tinham um contato mínimo com o orientador quando o pesquisador ia colocar alimento e água, mas o animal ele era isolado dos outros animais, ele vivia praticamente sozinho. E um terceiro grupo de animal, eles eram estimulados, eles eram acariciados diariamente pelo experimentador. Então essa variável de estimulação ambiental proporcionou um diferencial para aquele grupo de animais. Então os animais eram considerados estimulados. Dentre essas várias características, tanto de alimentação e de interferências ambientais, eu gostaria de destacar 2 grupos. Um foi o grupo bem nutrido, que tinha uma alimentação equilibrada e era isolado do ambiente. Os animais não tinham contato com outros animais e um contato mínimo e padronizado só na hora de receber alimentos e água com o experimentador. Esses animais bem nutridos e isolados, eles tinham um comportamento em termos de aprendizagem, memória, ansiedade e atenção muito semelhante aos animais desnutridos. E isso pode fazer uma relação de semelhança dos efeitos deletérios do isolamento ambiental ou de um ambiente pobre em estímulos para a aprendizagem, e esse ambiente pobre
pôde ser considerado semelhante a uma alimentação pobre. Os animais, por outro lado, desnutridos e estimulados, eles tiveram um comportamento em termos de aprendizagem, memória, atenção e ansiedade semelhante aos animais controles. Ou seja, a estimulação ambiental proporcionou uma recuperação ou uma superação dos efeitos deletérios da desnutrição para o comportamento dos animais. Um outro trabalho muito interessante analisou a espessura da camada de mielina. Os animais desnutridos possuem essa camada de mielina, que é uma camada de gordura que reveste os neurônios e possibilita uma transmissão do impulso nervoso de uma forma ou uma velocidade mais rápida. Os animais desnutridos, eles têm uma camada de mielina menos espessa, possibilitando com que esse impulso nervoso ocorra de uma forma mais lenta que o padrão. O interessante é que os animais desnutridos estimulados, ou seja, que eram acariciados, que sentiam um perfume na hora do manuseio, uma estimulação olfativa, eles tinham também uma estimulação ambiental, no sentido que eles eram manuseados num lugar diferente, num jardim. Eles também tinham uma estimulação sonora, ou seja, o experimentador estimulava esses animais durante os procedimentos e falando com eles, então era uma estimulação auditiva. Esses animais conseguiram, mesmo desnutridos, tendo um aumento da espessura dessa camada de mielina semelhante aos animais controles, ou seja, aos animais que tinham uma alimentação adequada. Então, para sintetizar, há diferentes fatores que podem ser importantes no processo de ensino e aprendizagem. A escola pode oferecer uma alimentação equilibrada e saudável, e esse é um fator muito importante para melhorar o aprendizado dos alunos. E outro fator muito importante é uma estimulação ambiental, um fator diferencial que pode ajudar o aprendizado dos estudantes. Há várias evidências de fatores ambientais que podem melhorar o aprendizado dos estudantes. Um deles é o fator que pode ser até mensurado, que é o sentimento de pertencimento dos estudantes à escola. Quando os estudantes se sentem mais integrados, se sentem que há laços efetivos deles em relação aos outros alunos e em relação aos professores, a qualidade desses alunos em termos de aprendizagem é maior do que quando esses laços entre os alunos e entre os professores e os alunos são menos efetivos. O aluno também é muito interessante frisar que quando ele percebe uma preocupação do professor em relação a eles, ou um maior feedback dos professores em relação a eles, no sentido que os professores tentam conhecer como são os alunos, corrigir algumas dificuldades e ajudar no progresso desses alunos, o aluno ele acaba prestando atenção nos ensinamentos do professor como uma forma de respeito. Às vezes ele nem gosta tanto daquela disciplina, mas cria-se um vínculo entre professor e aluno.
E esse vínculo pode proporcionar um melhor aprendizado dos alunos. Então é isso. Eu vim aqui destacar esses dois fatores, a alimentação e estímulos ambientais, que muitas vezes são pequenos a princípio, mas podem fazer uma grande diferença na aprendizagem e no ensino para os discentes. Muito obrigado.